Eu sou Bárbara Rosa e esse é o Em Cada Detalhe Podcast. Talvez você esteja ouvindo esse episódio em um dia bom. Ou talvez esteja ouvindo em um dia muito difícil. Seja como for, eu quero que você saiba de algo. Você não chegou aqui por acaso. Aqui nós acreditamos que Deus age em cada detalhe, até naqueles momentos em que tudo parece confuso, silencioso ou pesado demais. Esse podcast é um espaço de histórias reais, de pessoas que passaram por dias de trevas e hoje vivem na luz. Descobriram que Deus não abandona ninguém no meio do caminho. Que essa história te lembre que ainda existe esperança e que Deus continua presente, mesmo quando a gente não consegue ver. Eu sou Bárbara Rosa e esse é o Em Cada Detalhe Podcast. Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja sobre a sua vida. Nesse tempo que nós vamos passar aqui juntos, você possa ser edificado, encorajado e fortalecido através do testemunho que nós vamos ter por aqui hoje. Hoje eu tenho a honra de receber um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que ama falar de Jesus às pessoas. Hoje nós recebemos aqui Paulo Carvalho. Paulo, é uma alegria ter você aqui junto com a gente hoje. Bárbara, eu que fico agradecido por essa oportunidade, né? Eu tenho certeza que vai ser um tempo especial, né? Para a gente compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, aquilo que Ele iniciou lá atrás, né? O antes e o depois de Cristo, é como se fosse, como o trabalho de pintor, né? Como se fosse uma casa, né? Que a gente chega para pintar e ela tá toda bagunçada, toda suja, e depois que a gente acaba, no final tem um depois, toda linda, pintadinha, limpa. E é dessa forma que Jesus faz com a gente, né? Ele chega e ele pega um ambiente bagunçado, sujo, imundo, mas ele vem e faz toda a limpeza se a gente permitir, né? Então eu acredito que vai ser um tempo especial aí pra gente dar algumas risadas junto, né? E compartilhar aquilo que o Senhor tem feito. Então, Paulo, conta um pouquinho pra gente, né? Eu tenho certeza que quem tá aí do outro lado tá com uma curiosidade de saber como que foi a sua história, desde pequeno, sua infância. A gente sabe que você tem um pouquinho de irmãos, né? Então, compartilhe com a gente como foi a sua infância. Então, Bárbara, eu não sou daqui, eu não sou de Cambuí, eu sou natural de Maria da Fé, né? A gente morava na roça, né? Na verdade, né? Num distrito de Maria da Fé. Uma família bem grande, a gente é em 14 irmãos, né? 7 homens, 7 mulheres. Tivemos uma infância, os meus irmãos mais velhos, eles tiveram uma dificuldade maior, né? Passaram necessidades maiores do que eu, né? Mas não foi uma infância simples também, foi tudo ali no limite, né? Dormia 3, 4 numa cama só, ainda peguei colchão de palha, né? Tem umas coisas assim que às vezes a gente pensa que só os mais antigos que viveram, mas eu ainda peguei. E depois a gente, com o tempo, com 11 anos, eu vim para Cambuí, viemos de vez para Cambuí, e foi migrando, né? A família foi migrando para cá. Hoje a gente está em 9 irmãos aqui em Cambuí. Mas eu tenho muito assim, prazer de falar da infância, porque eu verdadeiramente tive uma infância diferente da infância de hoje, né? Andar descalço, jogar bola na rua, chutar o meio-fio, andar a cavalo. Infelizmente hoje a gente não vê essa infância mais, né? Essa infância tem se acabado, infelizmente, porque hoje nem mesmo o pé no chão a criança pode pôr mais, né? Vai ficar doente. Mas o contato com a terra é primordial para a vida de todo mundo, né? Então basicamente essa foi a minha infância, muito boa, saudade muito grande lá da roça, dos amigos, né? Mas foi top. E a sua família ela já conhecia Cristo? Então,
Bárbara, minha família, ela é toda praticamente cresceu dentro do catolicismo, né? Minha mãe é uma mulher de muita fé, meu pai, minhas irmãs, e, e eu sempre fui junto com meu pai, com a minha mãe, ia junto para missa e essas coisas e tal, mas na verdade mesmo eu fui conhecer Cristo bem depois, né? Eu penso assim, Bárbara, conhecer a Cristo é algo pessoal, muito pessoal, né? Por mais que o teu pai e a tua mãe te direcione a Cristo, mas o encontro real mesmo vai partir de você um dia, né? Então, assim, eu penso que quando a gente toma a decisão de conhecer a Cristo, aí que começa a nossa trajetória cristã, né? Então foi depois de muito tempo que eu fui conhecer verdadeiramente Jesus, né? Não foi ali na minha infância, não foi quando meu pai e minha mãe me levavam junto com eles. Nessa época a gente tem um contato com a pessoa de Jesus, mas conhecer na essência é outra coisa, aí é totalmente diferente, né? Totalmente. E assim, e quando que começaram as coisas não darem tão certo assim para você? Quando que você começou a seguir outro caminho na sua vida? Ai, ai. Aí tem uma longa história, né? Eu acredito assim que a maioria das pessoas, ela sempre tem, como a Bíblia diz que nós temos dois caminhos para seguir. Com 17 anos eu escolhi o caminho mais torto que podia ter. E eu comecei tarde, porque hoje o jovem começa cada vez mais cedo, Uhum. né? Se a gente vê assim, 13, 14 anos, já está tendo contato com droga, com bebida. Eu fui começar a ter contato com 17. E aí eu escolhi esse caminho. Caminho largo. O caminho do mundo, o caminho do prazer, o caminho da alegria, das coisas momentâneas. Uhum. E aí eu conheci o álcool. E aí depois eu já conheci a cocaína. Eu já fui direto para um dos mais pesadinhos um pouco. Aí eu fui para cocaína. E depois eu conheci a maconha. E depois a gente vai conhecendo tudo aquilo que o mundo tem para oferecer. E o mundo tem muita coisa para oferecer. Mas, diferentemente de Jesus, o mundo tem coisas passageiras. E Jesus tem coisas eternas, né? Mas eu tive que passar por lá. Eu tive que experimentar tudo aquilo que o mundo tinha para me oferecer. Para hoje eu estar aqui conversando com você. Talvez se eu não tivesse passado, se eu não tivesse passado por lá, vamos dizer assim, às vezes tem alguns irmãos nossos que já a caminhada deles toda é dentro, né, com Jesus, né? Outro dia um cara me falou assim, eu não tenho história para contar. Eu falei, irmão, você tem história para contar. Sim. Você caminha com Cristo desde sempre. A sua história é diferente da minha. A minha eu precisei quebrar a cara, me perder no mundo, sabe? Fazer muita coisa ruim para os outros. A gente não tem noção do que a gente feriu lá quando a gente estava no mundo. E o quanto foi ferido também, né? Exatamente. O quanto foi ferido também. E esse processo que você está falando, às vezes a pessoa não passou por isso. E ela tem que ficar muito feliz, porque a gente, quando passa pelo mundo, a gente vem com muita cicatriz. A gente vem cheio de cicatriz. De ferida aberta mesmo, né? Porque quando a gente chega para Cristo, nem cicatrizou ainda, tá tudo aberto, tá exposto. Sim. Por dentro de nós tá tudo exposto, tá tudo quebrado. Eu acho muito difícil. Eu acho que não tem ninguém que eu conheça que chegou até Cristo e tava tudo bem, tava maravilhosa, bem, a vida maravilhosa, casamento maravilhoso, saúde. Muito difícil. A gente se aproxima de Deus nos momentos mais difíceis e de dor na nossa vida. E assim, qual que foi o momento mais difícil da sua vida? Olha, Bárbara, até essa semana aí, eu tava comentando com a Carol lá, eu conheci muita coisa, né? Teve uma época que eu nunca usei crack
puro, né? Assim, chegar nesse nível. Mas eu fumei mesclado. E o mesclado é o crack misturado com maconha. Vamos ser bem realistas, falar para que as pessoas entendam, né? E aí eu comecei a viciar naquele negócio e eu vendo assim, se eu continuar isso aqui, daqui a pouco eu tô no crack. E aí eu vou me acabar cada vez mais, cada vez mais. Então assim, vamos dizer que eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei no fundo do poço. Porque quem tem, por exemplo, R$ 1.000 no bolso numa noite e torre esses R$ 1.000 com droga, isso é o quê? Se isso não for o fundo do poço, é o quê? Entendeu? Você não tem limite. Então, assim, quando a gente não tem mais limite com droga, com tudo que o mundo tem oferecido pra gente, é onde que a gente chegou, perdeu o controle total das coisas. Então, assim, essa é a parte mais ruim da vida da gente que tá lá no mundão. Porque quando você não tem controle de mais nada, e aí? Quem te controla? Se você não tem controle, quem te controla? A droga, a bebida, você já não, sabe, você já não consegue mais fazer nada sem ter que fumar. Tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que fumar. A dependência. Entendeu? Eu saí para trabalhar cedo, eu fumava. Eu ia jogar futebol, eu fumava. Ia assistir um filme, eu fumava. Então, assim, você fica totalmente dependente, amarrado, né? A gente fala muito de amarras, de correntes que nos prende. Então, assim, realmente é essas correntes que vai prendendo a gente lá, impedindo a gente de ver Cristo, né? E teve algum momento que aconteceu, alguma situação na sua vida que levou você a conhecer a Cristo? Qual foi a situação que você passou, que te aproximou de Cristo? Então, Bárbara, aí é uma situação que mexe com a gente, né? Que aí foi a doença da minha mãe, né? Hoje a minha mãe já não tá mais com a gente, ela já se foi, e na fase mais difícil dela, minha mãe teve câncer, né? E eu acompanhei o tratamento dela de perto. E eu não tinha mais pra onde correr. Sabe? Porque se eu não corresse para os braços de Jesus, na morte da minha mãe, eu não sei o que seria de mim. Talvez eu não estaria aqui conversando com você, compartilhando aquilo que Cristo fez e está fazendo. Porque nesse período eu verdadeiramente conheci Jesus e eu verdadeiramente entreguei minha vida a Cristo. Mais do que uma religião. Cristo é muito mais do que uma religião. Às vezes as pessoas ficam aí nesse debate, e o evangélico, o católico, isso, aquilo. Gente, Cristo é muito maior do que uma religião. E foi aí que eu conheci Jesus. E foi aí que eu comecei o meu processo de cura, de transformação, na pior fase da minha vida. Porque a pior fase talvez não tenha sido quando eu estava lá no mundão. Mas a pior fase que mexeu comigo, com os meus sentimentos mesmo, foi ver a minha mãe. Uma pessoa forte, alegre, cheia de vida, cheia de vontade de viver, receber um diagnóstico de câncer. Sabe? Eu com a minha mãe, a gente ia para Pouso Alegre, né, fazer tratamento e a gente ia, eu com ela era, antes da Carol, ela era minha namorada, eu brincava com ela, né, então a gente brincava muito, cuidava dela, e no dia que a gente recebeu o diagnóstico de câncer, a gente veio de Pouso Alegre a Cambuí sem falar um A. Nossa. Dentro do carro, né, então nesse período todo aí foi que eu conheci Jesus e comecei a ser curado, sabe? Para no pior momento da minha vida, que foi de perder minha mãe, e esse foi o pior momento da minha vida. Eu tive diversos momentos ruins, mas o pior momento foi perder minha mãe. Mas no pior momento da minha vida eu perdi minha mãe, mas eu já tinha sido encontrado.
por Cristo. Aí no velório dela, ao invés de eu ser consolado, eu consolei. Ao invés de as pessoas me abraçar, eu abracei. Porque nesse processo o Senhor vem me fortalecendo, entendeu? Então esse foi o meu pior momento. E você lembra o dia que você entregou a vida para Jesus? O dia que você se rendeu a Cristo? Olha, Bárbara, eu no começo da minha caminhada era assim, né? Eu ia para a igreja, no culto, e depois eu já saía, ia pro mundão, ia fumar maconha, ia beber. Mas só que chega um dia que não tem mais como você ficar dando essa desculpinha, você ficar se escondendo atrás do pecado. E nesse dia que eu tive esse encontro, aí Jesus testifica, né, no coração da gente: ou você verdadeiramente se entrega e vive o que eu tenho, ou você vai ficar nesse oba-oba aí. Mas nesse dia que o Senhor testificou no meu coração, eu tive a certeza: eu tenho um dono. Sabe, verdadeiramente aquele dia eu entendi: eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. E aí, por mais imperfeitos que nós continuamos sendo, por mais pecadores que a gente continua sendo, a gente começa a ter um norte, sabe? Agora eu sei que eu devo andar por aqui. Eu sei que por aqui eu vou me machucar, mas eu sei que por aqui eu vou encontrar graça, eu vou encontrar coisa boa. Então, assim, nesse dia é que o Senhor testificou: você tem dono, você tem um Senhor, eu sou o seu Senhor. Aí as coisas começaram a fluir mesmo, e aí estamos aí. E você se lembra, Paulo, assim, o dia que esse fardo pesado saiu das suas costas? Quando você sentiu que aquele fardo tão pesado, ele saiu das suas costas, qual foi o sentimento que você teve? O Bárbara, o inimigo, ele é gênio, é craque em acusar a gente, né? Satanás ele tem as artimanhas dele, ele sempre vai aonde você é mais vulnerável, onde você é mais fraco. E se você der brecha para ele, ele vai fazer o pior para você sair do caminho, né? Então quando a gente encontra o caminho, aí é difícil, aí fica até difícil para Satanás, na verdade. Porque quando a gente está no caminho, está sendo direcionado pelo Espírito Santo de Deus, e aí entra a pessoa do Espírito Santo que é o responsável por direcionar a nossa vida. Verdade. Por isso que é importante a gente ter os ouvidos abertos e querer ouvir a voz do Espírito, né? Só ter os ouvidos abertos não é o suficiente. Eu preciso querer ouvir a voz dele para mim poder caminhar segundo a vontade dele, né? Aí você consegue caminhar. Se você não ouvir a voz do Espírito, dificilmente você vai chegar em algum lugar, né? Você pode até chegar, mas demora mais. Uhum. Tem processos na vida da gente, Bárbara, que Deus tem pressa. Eu senti isso num determinado período da minha caminhada. As coisas foram acontecendo assim muito rápido, sabe? Eu falei: mas como assim? Esses dias eu estava ali perdido, agora eu fui encontrado, agora eu estou sendo curado, agora eu estou ajudando a curar, agora eu estou falando o amor de Jesus. Então, se foi um processo rápido que até me assustou, porque para quem estava lá fora, perdidão, de repente você começa a ser curado e aí você está ajudando a curar, você está falando do amor de Jesus para alguém. Eu falei: meu Deus, como assim? Mas esse é o processo de Cristo. Cristo, na verdade, ele não chama a gente para ser só um participante ali da obra dele, para ser alguém que vai no culto e só no culto de quinta e de domingo. Não, não. Deus chama a gente para fazer parte por total da obra dele. Então isso é o diferencial de quem entende o chamado ao evangelho, né? Ou seja, o chamado a sofrer pelo evangelho, né? Na verdade,
Na verdade, é entregar mesmo a vida total e morrer por Cristo. Será que a gente está disposto? É uma pergunta difícil. Já que você entrou nisso, a gente conhece você e a Carol desde o começo que a gente foi para a igreja. Sim. Eu senti muito amor em vocês, muito amor. Um amor assim surreal, que você vê que não é da pessoa, é Deus através da vida da pessoa. E a gente também conheceu o Médicos do Amor. E você e a Carol hoje estão na frente desse ministério lindo, né? E eu queria que você compartilhasse como que você entrou nesse meio da palhaçaria. Então, a palhaçaria, eu tive o primeiro contato com a palhaçaria no Hospital do Tatuapé, lá em São Paulo. Minha mãe ficou 4 meses internada lá. E num dia bem ruim lá, uma tarde bem triste, sabe? A minha mãe queria fugir do hospital. Ela tinha uma amiga lá, uma baiana. Não, mestre. Ai, os baianos agora. Eles queriam amarrar os lençol um no outro para pular pela janela, sabe? Eles queriam ir embora do hospital. E ninguém quer ficar no hospital. Verdade. E aí chegou lá 3 palhaços assim, cantando tal, e a minha mãe já foi lá, começou a dançar com eles, e só o fato deles estarem ali, passar um tempo, mudou a tarde deles. Mas aquilo ali ficou, conheci e tal, mas foi depois, né, de quantos anos ainda para mim vir a ter o contato. E aí quando eu venho aqui para Cristo Centro, né, e ali tinha o trabalho, né? Começou com o pessoal mais antigo. E aí, resumindo um pouco da história, chegou até nós, né? E hoje eu e a Carol, a gente está à frente do ministério. Eu sou o Dr. Paçoca, né? Para quem não conhece, a Bárbara também, né? A doutora Moranguinho, tem a doutora Carola, Megafone, Bambu. Eu não vou falar a todos não, mas vocês me perdoam. E aí é a oportunidade que a gente tem, através da palhaçaria, de evangelizar num ambiente que muitas vezes ninguém quer estar. A pessoa que vai internada, ela não quer estar lá. O enfermeiro, muitas vezes, ele está lá, mas às vezes ele está tão cansado que naquele dia ele não quer estar. O médico que já passou, dobrou turno. Ele estudou para aquilo, mas tem oportunidades que às vezes ele também não quer estar lá. Agora, quem vai lá fazer uma visita? Muitas vezes a gente também não quer ir lá. Mas foi isso que Deus colocou, e depois que eu fui entender que realmente esse é um chamado de Cristo para minha vida, eu falei, então vamos fazer a diferença. Porque eu tenho certeza que quando a gente está lá, inteiramente de coração e totalmente movido pelo poder do Espírito Santo, e não por nós, por quê? Porque assim, eu, Paçoca, não tem nada. A Carola, nada. A Moranguinho, nada. Se a gente for oferecer alguma coisa nossa, sinto muito, a gente só vai ser mais um palhaço lá. Mas quando a gente tem um entendimento de que, na verdade, é Cristo que faz a diferença naquele ambiente, e quando a gente chega e a gente... Até a Carol contou aqui, né, um fato que mexeu com ela lá dentro, e se a gente perguntar para cada um dos palhaços, sim, cada um tem uma particularidade ali, tem um paciente que mexeu com ele, uma história que mexeu com ele. E com certeza tem milagres que aconteceram ali que a gente não vai saber, que é para que o nosso ego não se eleve, sabe? Tem coisas que o Senhor vai deixar no secreto. A gente orou e talvez aconteceu a cura, mas Deus não vai querer que a gente saiba. Sabe? Então, assim, para mim é um prazer, eu adoro estar lá, sabe? Poder chegar e falar do amor de Jesus, talvez para alguém que no outro dia vai falecer.
E talvez é a última oportunidade dela entregar o coração para Jesus. E aí chegou uns palhaços lá para fazer isso. Mas não é só o palhaço. É o Espírito Santo que já foi preparando o caminho para a gente chegar, ministrar uma palavra, talvez fazer um apelo. Aquela pessoa aceitar Jesus não porque um palhaço esteve ali, mas porque o Espírito Santo de Deus convenceu ela na última hora de que ela precisava se arrepender. Mas a gente estava ali por quê? Porque nós fomos chamados para trabalhar. E a seara é muito grande, mas são poucos os trabalhadores. Porque nós já tivemos um grupo que foi com 15 pessoas no hospital, mas nós também já fomos com 3. Qual que é a diferença nisso? Nenhuma. A única diferença é se o Espírito Santo não tiver. Verdade. Entendeu? Qual que é a minha motivação para ir lá? Tirar uma foto bonita para postar no Instagram? Ou ir lá e tornar o nome de Jesus cada vez mais conhecido? Ou ir lá, ministrar uma palavra, cantar um louvor, aquela pessoa ser tocada pelo Espírito Santo, e ela não vai ser convencida por nós, nem pelo louvor que foi tocado, mas pela pessoa do Espírito Santo, que tenha o papel de convencer alguém. Porque comigo foi assim. Comigo não foi ninguém que me convenceu, mas o próprio Espírito Santo testificou no meu coração que eu deveria buscar Cristo. Então, quando a gente começa a visita e termina a visita, como que vai ser para essa pessoa depois que a gente sai do quarto? A gente não sabe. Mas aí começa o trabalho do Espírito Santo. Sim. Que vai começar ali, ó, e aí, tu precisa voltar, porque tem pessoas que a gente vai encontrar lá que já conhecem a Cristo, mas que está afastado. Tem pessoas que nunca conheceram, que nós vamos lá apresentar, levar, entendeu? Então, assim, é um trabalho que eu quero ficar velhinho fazendo, sabe? De bengala fazendo. Porque hoje, e aí é um recado para todo mundo que vai estar nos assistindo. Nós estamos vivendo tempos em que a igreja do Senhor precisa se mover fora das 4 paredes. Fora das 4 paredes. O Senhor nos chama para um tempo de levar o evangelho aonde as pessoas mais necessitam. E não é só no hospital. Tem diversos lugares. Tem praças, tem escolas, tem um monte de lugar que a gente precisa ir. Mas se a igreja do Senhor não se posicionar, infelizmente muitas pessoas não vão conhecer a Cristo e vão embora desse mundo sem conhecer a Cristo. E nós como igreja, como vamos ficar? Vamos ficar no nosso comodismo ou vamos verdadeiramente nos posicionar? Precisamos nos posicionar. E é como você, eu até falo com os meus filhos isso, é como você carregasse um remédio e as outras pessoas que estão ao seu redor estão doente para morrer mesmo, estão terminal já, e você tem o remédio. Você carrega esse remédio. Só que em vez de você falar assim, olha, toma esse remédio, que é Jesus, ele vai te curar, ele vai te libertar, ele vai te transformar. Você pega o remédio, ó, esconde. Você esconde esse remédio e querendo ou não, é muito triste você ver um amigo seu partindo sem Cristo, um familiar seu partindo sem Cristo. Isso é muito triste. E a partir do momento que a pessoa desce a sepultura, não há mais nada a se fazer. Então, você que está nos ouvindo aí, se você tem essa oportunidade, faça hoje. Ore hoje, abrace hoje. Fala um eu te amo hoje, porque você não sabe amanhã se essa pessoa vai estar com você. Não deixe de falar do amor de Jesus. Eu sei que a maior parte do nosso público
por enquanto, são cristãos. Eu creio que Jesus vai alcançar muitas e muitas pessoas que não conhecem a Cristo, mas se você hoje pode compartilhar o amor de Jesus, não deixe de fazer isso. Orar não custa nada. Você não vai ter que pagar e não vai receber, porque de graça nós recebemos e de graça nós damos. Então dê aquilo que está fluindo dentro de você, que em nome de Jesus hoje você se levante como uma voz nesse tempo onde as pessoas estão desesperadas. Tem muita gente desesperada agora, pensando em tirar a própria vida. Tem pessoas na depressão, com síndromes do pânico, com ansiedade, e você carrega o remédio. Não deixe isso morrer dentro de você. Libere aquilo que Jesus já tem dentro de você. A palavra de Deus diz que dentro de nós ia fluir um rio, Paulo. Um rio, quando ele vem com força, ele arranca tudo que for tranqueira que está no meio do caminho. Não deixa nada. Então deixe esse rio fluir através de você. E esse projeto, Paulo, esse ministério, né? Ele é muito lindo, mas assim, tem uns dias muito difíceis. Teve algum dia que você foi pro hospital e você falou assim, eu não queria ir hoje. E naquele dia foi o dia mais extraordinário da sua vida? Se a gente for contar, né, tudo que a gente já viveu no médicos, teve esse dia, né? Eu acredito que com todos. Todos. Que com todos teve esse dia, né? E aí o Senhor surpreende a gente, né? Como a Carol já falou aqui, você falou, muitas vezes a gente vai visitar e sai visitado. Sim. Muitas vezes Deus pega alguém lá dentro, usa alguém que está internado, que está doente lá, para falar com a gente. Uma vez eu me lembro, foi uma moça que liberou uma palavra para mim num dia que eu não queria ir, né? Mas aí a gente foi lá na maternidade, lá em cima, e ela liberou uma palavra que eu carrego comigo até hoje. E aquele dia eu verdadeiramente entendi, mesmo que eu não queira fazer, mesmo que eu não esteja disposto a fazer, mesmo que o cansaço bata e tudo mais, mas eu preciso fazer. Eu tenho que fazer. Por obrigação, sim, não, mas por obediência, aquilo que o Senhor já entregou para nós, Ele confiou em nós esse trabalho. Então assim, o que eu faço com aquilo que o Senhor confia? Né? Eu deixo de lado, né? Hoje a gente está passando um momento, por exemplo, do médicos, onde a gente tá meio que em stand-by, né? Falar bonito aqui agora. A gente tá pausando, porque o Senhor é uma estação nova que, sim, o Senhor está nos trazendo para conhecer um pouco mais dele, para nos aprofundar um pouco mais nele. Hoje eu e a Carol estamos fazendo escola bíblica, sabe? E estamos preparando algumas coisas para a gente voltar ativa com excelência. Não adianta fazer de qualquer jeito. Assim, a gente faz tanta coisa perfeitamente quando a gente está no mundo. Ó, eu falo para você porque no mundo as pessoas não percebem, mas eles tentam ser tão perfeitos. Sim. E por que para Cristo a gente tem que fazer de qualquer jeito? Então não dá, não faz sentido, sabe? Então hoje, tranquilamente, a gente não está fazendo muitas visitas, né? Porque a gente está passando por esse período. Período que o Senhor nos chama para perto, para alinhar algumas coisas. Para fazer coisas novas no nosso meio. Então a gente precisa entender essas estações, né? Tem tempos que o Senhor vai se calar. Tem tempos que Ele vai silenciar a voz dele. Mas o Senhor não está de greve quando Ele silencia a voz dele. Né? Então, assim, a gente precisa entender tempos e estações, sabe? Vai ter tempo, que a gente vai ter que ir, afunilar. Mas vai ter tempos que a gente vai ter que pausar
E essa pausa é para a gente se conectar mais com o amado, na verdade, né? Encher mais dele. Fazer com mais excelência, mais organizado, sabe? Então eu vejo que acho que Deus trabalha verdadeiramente em cada detalhe. Exatamente. Né? Em Deus, cada detalhe. esse podcast, esse nome é muito interessante porque Deus trabalha em cada detalhe. Sabe, ele trabalha no coletivo, mas ele também trabalha no pessoal. Eu tô tendo um trabalho pessoal com Deus. Hoje eu tô tendo um trabalho pessoal com Deus. Deus está me tratando em algumas partes da minha vida, entendeu? E eu entendi. Às vezes eu não compartilho tudo com a Carol, porque é eu e Deus, entendeu? Então assim, viver o evangelho não é coisa simples. Às vezes as pessoas pensam assim, ó, eu vou vir para Cristo e vai ficar tudo beleza. Engano seu. Jesus, ele te chama para sofrer pela causa do evangelho. E ele já dá um recado ainda, ó. Primeiro, arrependa-se. Ele já chama a gente para arrependimento. Segundo, pega tua cruz e carrega. Jesus não vai carregar a cruz de ninguém, porque ele já carregou a cruz pesada, cheia de pecado nosso. Então, a gente tem que pegar a nossa cruz e carregar. O evangelho não é fácil? Não é, mas é prazeroso também. Então, assim, tem um equilíbrio, tem os detalhes de Deus nessa caminhada. E assim, o evangelho, você sofre, mas você tem uma recompensa muito grande. Sem Cristo, você sofre e tem uma recompensa, mas não é uma recompensa boa, é a recompensa da morte. Da morte. É da morte eterna. E eu acho assim muito interessante, Paulo, tem um pastor e ele fala assim que a pior condenação que o homem pode ter não é ir para o inferno, é viver longe de Deus por toda a eternidade. E hoje a gente está aqui num lugar muito bonito, você pode ver que tem flor, tem passarinho, a gente está escutando, né, o trovejo, está para cair a chuva aqui, mas a gente continua firme por vocês, pessoal que está aí. E você pode ver tudo isso, e lindo! Lá, na escuridão eterna, você não vai ver nada disso mais. Não vai ter flor, não vai ter passarinho, não vai ter barulho de trovão, não vai ter nada, só vai ter condenação. A Bíblia diz que é choro e ranger de dentes. Hoje Jesus está te convidando a entrar com Ele nas mansões celestiais. Amém. Hoje Jesus está te convidando a te dar uma nova vida, colocar uma direção para você sair, porque muitas das pessoas que às vezes estão nos assistindo, Paulo, não sabem para onde correr. Estão, como você disse, às vezes a mãe, um parente, alguém recebeu um diagnóstico. Falei, e agora? O que vai acontecer? Ou alguém que acabou de perder um ente querido? Exatamente. Ou você que está com um casamento a ponto de se separar. Você jovem que está nos assistindo, que está preso no pecado e não sabe como se libertar. A resposta é Jesus. Jesus sempre será a resposta. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que hoje Jesus te encontre aí, aonde você estiver. E escreva. Ele já escreveu uma nova história. É só você entregar a sua vida para Ele. Ele está te chamando e te convidando a fazer parte desse exército poderoso de Cristo. Não, olha só, você acabou de comentar, né? A escuridão, a morte, ela vai ter ranger de dentes, muitas dores. Eu acabei de ler Apocalipse agora. E aí a gente vê as promessas Sim. daquilo que nós vamos ter na eternidade, né? E que não haverá mais choro, que não haverá mais dor. As nossas lágrimas serão enxugadas por Ele. Ele mesmo fará um banquete para nós. A gente vai cear com Ele. Então, assim, as promessas do Senhor são tão grandes. O ouro que você usa hoje pendurado no pescoço, nós vamos pisar lá. Porque as ruas lá são de ouro. As pessoas hoje elas se apegam às coisas materiais tão facilmente, né?
O ouro que você usa pendurado no pescoço, a aliança, o anel, na eternidade a gente vai andar por cima disso, pisar, literalmente pisar, porque as ruas são de ouro. Então é para você ver, né, como que é uma decisão nossa gera um impacto por toda a eternidade. Então decida hoje, né? Hoje é dia de tomar a decisão, né? Sim, hoje é dia e tudo aqui que nós falamos, nós cremos que é direcionado pelo Espírito Santo e que se Deus está falando hoje, é porque Ele quer que você tome uma decisão hoje. Não espere para amanhã, não espere para depois. Tome essa decisão hoje, que é a melhor escolha que você vai fazer na sua vida, né, Com Paulo? certeza. E eu não poderia deixar de falar da mulher da sua vida. Não tem como não falar dela. E assim, Tô tomando uma água aqui. Conta para nós, Paulo, o que a Carol significa para você nesse tempo que vocês estão juntos? A Carol é o significado de oração respondida. Ó, pra você ver, é forte isso, hein? Você que tá querendo aí, ó. Já vou dar uma dica. Você, homem ou mulher, que tá solteiro e pretende se casar, vou ensinar você a orar hoje. Porque eu aprendi, Bárbara, uma vez num culto, um pastor lá veio e ele falou que ele orou pela esposa dele. E deu características. E Deus, ele não é Deus de detalhes. Exatamente. Se ele é Deus de detalhes, se você falar para ele o que você quer, ele pode te dar ou não, porque ele é Deus. E eu orei. E eu falei, Senhor, eu quero uma mulher temente. Ó, vai pegando a dica. Uma mulher temente, uma mulher que te ame primeiro. Segundo, uma mulher que não seja muito alta, mais alta que eu, porque senão fica, né, não ia ficar legal. Falei, manda uma branquinha para dar uma mistura, café com leite. Sabe? Idade parecida. Eu falei isso pro Senhor e orei uma vez. Eu falei, eu vou orar uma vez só. Mas a principal característica que eu dei foi a primeira. Uma mulher temente. Sabe? A gente tem que caminhar com pessoas que falem a mesma língua que a gente. Porque não faz sentido você caminhar com alguém que não segue o mesmo propósito. Sim. E a Carol foi isso, né? A gente caminha junto no Médicos do Amor, caminha junto na intercessão, mas só que nem não foi simples também. Porque Deus pediu para mim orar pela Carol. Orar pela Carol não foi algo muito simples. Porque era uma menina que chegava na igreja e não... Tipo assim, não é... É que eu sou... Como que falo? Eu sou do contato, do contato físico, chega, cumprimenta e conversa e tal. E a Carol é mais na dela. E o Senhor, ela chegando na igreja, o Espírito Santo fala, ora por essa moça. Eu falei, eita, orar por ela. Não fala comigo, não dá a paz do Senhor. Acaba o culto, não carne ninguém, vai embora e tal. Eu falei, como assim, Senhor? Mas eu comecei a orar em obediência. Sim. Só que aquilo foi me intrigando. Eu falei, mas por que eu tô orando por ela? Tem algo aí, né? Até o ponto que o Espírito Santo foi, né, deixando as coisas mais claras. Mandei uma mensagem para ela. Falei, como que eu vou falar com essa mulher? Para mim conhecer a história dela. Ela demorou um mês, sei lá quanto tempo para responder. Mas respondeu e aí a gente começou a ter esse contato. E a gente se conheceu na pior fase da vida dela e na pior fase da minha vida. Porque eu tinha acabado de perder minha mãe. E ela estava passando por uma fase muito ruim. Sabe? Então, assim, na verdade, Deus colocou a gente para um ajudar o outro, né? E depois disso a gente foi se conhecendo e aí a gente foi entendendo que não era só aquela oração, tinha algo mais e o Senhor foi, sabe,
nos aproximando e hoje a gente está casado há 8 anos e eu sou muito grato a Deus. Eu ia de calça de moletom pro culto, gente. A Carol entrou na minha vida, hoje eu vou mais arrumadinho. Entendeu? Mas eu orei ao Senhor e o Senhor me presenteou. Então é uma resposta de oração, né? E é um prazer caminhar com ela. Eu aprendi muito com ela, ela também aprende e eu aprendo até hoje. E assim a gente vai crescendo, né? Em graça, em conhecimento e em ações, em evangelismo, em tudo, né? Em orações. Se tem uma mulher que é temente ao Senhor, ela é. Uma mulher que ora e se quebranta na presença do Senhor, ela é, né? Se precisa chorar 1 hora, 2 horas, ela. Então, assim, eu sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Sou mesmo, muito, muito grato. Nossa, não vou falar muito também, não. Porque... É, né? Mas ela merece, viu? A Carol é bênção demais de Deus. E hoje nós estamos gravando no Dia Internacional da Mulher. Hoje é dia 8 de março. Olha só! Não sei que dia vai ao ar, mas hoje é o Dia Internacional da Mulher. E assim, é muito importante você, mulher, não desistir de orar por seu marido. Amém. E você, marido, não desistir de orar pela sua esposa. Porque tem certas circunstâncias que a gente quer largar tudo, chutar o balde, como se diz, né? Sim. Mas você tem que perseverar, porque a gente sabe que o casamento não é difícil, mas é o que Deus instituiu. Amém. A primeira coisa que Deus fez Adão, e daqui a pouco já vou fazer a Eva para não deixar muito tempo Adão sozinho, porque Adão não vai saber se virar. Adão vai começar a fazer besteira e chega a Eva como ajudadora e Deus ali já constitui. Agora vocês são uma carne só. Uma carne é o que? Andar na mesma linhagem de pensamento, né? Para que tudo dê certo. E Paulo, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos amigos que estão nos assistindo aqui, de fortalecimento, de encorajamento, sobre tudo que você já viveu, sobre o que você está vivendo hoje em Cristo. Você tem a liberdade agora de falar com o pessoal. Aquilo que parecia impossível, né? Tem até uma canção assim, né? Eu não vou cantar ela aqui não, mas eu sou aquele cara que parecia impossível, que não tinha jeito. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, alguns colegas meus de trabalho fizeram a aposta que eu não ia durar 3 meses. Eu já estou há 10 anos caminhando com Jesus. Então o recado que eu quero deixar para vocês hoje que estão nos assistindo é: tome uma decisão. Por que eu estou falando de tomada de decisão? Porque a sua decisão vai impactar a sua vida até a eternidade. E a sua decisão hoje precisa ser por Cristo, pela pessoa de Cristo. Talvez tenha sido difícil para você tomar essa decisão. Eu sei disso, porque para mim também não foi fácil. Mas mesmo que seja difícil, tome essa decisão. Porque Deus Pai, Ele tomou decisão de esmagar o Filho dele na cruz. Pelo meu e pelo seu pecado. E você precisa somente crer nele de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. E entregar a sua vida para Cristo. Reconhecer Ele como Senhor, como Salvador. E começar a trilhar um caminho de paz, um caminho de luz, um caminho de salvação, de redenção, porque é tudo isso que Ele tem. É tudo isso que Ele tem. E se você continuar adiando essa decisão sua, você vai estar deixando de viver o extraordinário que Deus tem. E o extraordinário de Deus não é te colocar em lugares de destaque. O extraordinário de Deus é salvação. É uma vida que a gente não precisa de nada do mundo para
sabe, para preencher algum vazio, porque o vazio que a gente tem, ele preenche. Todas as lacunas, por mínima que seja, quando Jesus entra, ela é preenchida. Então, assim, vale a pena você tomar essa decisão hoje, entregar a sua vida para Cristo hoje e viver o que Ele tem para você. Bárbara, eu agradeço essa oportunidade, por quê? Porque aqui a gente pode ver que existe... A gente começou no começo... não começou no começo, essa é boa, hein? O antes e o depois. Verdade. Talvez você tá nessa fase aí mulambenta, suja, mas deixa Jesus trabalhar na sua vida só para você ver. O que vai acontecer depois que você tomar a decisão? Sabe? Depois que você tomar a decisão, meu irmão, é uma limpeza, é um amor que você nunca conheceu. O amor do teu pai, da tua mãe, do teu filho, esposa, não se compara ao amor de Cristo. Então, esse é o recado que eu deixo para você. Vale a pena sofrer pela causa do Evangelho. Paulo diz isso. Paulo diz isso. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então que seja lucro. Vamos viver Cristo hoje. Vamos viver Cristo hoje com intensidade. Porque se nós morrermos em Cristo, para nós é lucro. Amém. Amém. Muito obrigada, viu, Paulo, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que esse testemunho vai trazer vida a muitas pessoas. Amém. E eu já quero agradecer você também que ficou aqui com a gente até o final. Muito obrigada mesmo, que Deus te abençoe ricamente. Não se esqueça de compartilhar, não se esqueça de curtir o nosso canal e nós nos vemos no próximo episódio do Em Cada Detalhe Podcast. Até lá!